Romanos capítulo 6, verso 23. A Bíblia diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler de novo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Ó Deus, nós precisamos demais ouvir a Tua voz nessa noite. Senhor, eu quero me colocar como um instrumento do Senhor para transmitir e compartilhar com a Tua igreja tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração nesses últimos dias. Deus, essa palavra trouxe um temor muito grande ao meu coração essa semana. Ó meu Deus, e nós te pedimos nessa noite que essa palavra possa produzir muitos frutos nos corações de cada um que está aqui essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Meus irmãos, nas últimas semanas nós falamos, domingo passado, em outros domingos também, a respeito de como aumentar o nosso vigor espiritual. Só que eu te faço uma pergunta nessa noite: o que adianta você aumentar, o que adianta você ganhar, se nós não temos capacidade de reter aquilo que nós estamos recebendo? O que adianta Deus derramar algo novo sobre a sua vida, se tudo que Deus tem feito tem ido embora, não tem permanecido em você? Eu chego a dizer que existem coisas que se tornam até um desperdício na nossa vida. E eu não sei se você concorda, acredito que sim, mas é muito mais fácil você perder do que você conquistar. É verdade ou não é? É muito difícil. É difícil demais você conquistar alguma coisa em Deus. Para você perder uma família, é um piscar de olhos. Para você perder um emprego, rapidinho, qualquer coisa, talvez é fácil de você perder. Então, querido, perder é muito simples. E da mesma forma, eu digo que perder o nosso vigor espiritual também é. Aumentar o vigor espiritual é muito difícil, mas perder é fácil demais. Pastor, como é que eu perco o meu vigor? É só entrar algo chamado pecado na sua vida. Isso é o suficiente para roubar de você o seu vigor. Eu gosto de fazer uma brincadeira, uma ilustração, que a única coisa difícil de perder na vida chama-se peso. É verdade ou não é? Você tem facilidade de perder peso? Quase ninguém. Só que o problema não é somente o excesso de peso, mas as consequências que isso traz. E aí eu comparo a perda do peso com o pecado. Porque o pecado não confessado é aquele que vai ficando preso em nós, enraizado na nossa vida. Eu digo que se a pessoa comesse muito só no domingo e durante a semana fechasse a boca, não ia ter ninguém obeso no mundo. É verdade ou não é? Não ia ter. Só que o problema é que eu como hoje, eu como amanhã, terça-feira tem uma feijoada, quarta-feira tem um caldo de feijão com pão torrado e mandioca frita e torresmo, quinta-feira eu como de novo e sexta-feira eu como mais, e aí entra o final de semana que vem, eu como para tirar a ressaca do final de semana anterior, e assim vai por diante. E aí o excesso de peso vai ficando. E aí nós não damos tempo para o organismo eliminar aquilo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Tem muita gente fazendo isso com a vida espiritual.
Se nós pecássemos, mas buscássemos a Deus em arrependimento, um arrependimento instantâneo, talvez tudo na nossa vida seria diferente. O problema é que nós sempre deixamos também para amanhã. Ah, pastor, amanhã eu largo isso, amanhã eu largo aquilo. E aí quando eu vejo o pecado, ele está tão enraizado na minha vida que eu não consigo mais me livrar dele, assim como alguém que não consegue emagrecer e se livrar dos pesos a mais, dos quilos a mais que ele adquiriu. Só que ainda tem mais. A obesidade, ela tem consequências, e o pecado também tem. Sabe, a obesidade, ela rouba a minha saúde, o pecado rouba o meu vigor espiritual. A obesidade, ela afeta até mesmo a aparência, a estética da pessoa. Sabe, querido, e o pecado, você sabia que ele também afeta? Olha para uma pessoa que se entregou totalmente ao pecado, o semblante dela. Veja se ela é uma pessoa totalmente alegre no Espírito Santo. Veja se ela é uma pessoa realizada. Porque a primeira coisa que uma pessoa perde ao se entregar ao pecado é a alegria. Ela tem um semblante triste, abatido, porque o diabo é assim, ele ilude as pessoas até elas entrarem no pecado. Depois, o resto é só o gosto amargo das consequências que ela vai provar. E aí o texto bíblico vem e diz que o salário do pecado é a morte. E aí eu quero te dizer em primeiro lugar nessa noite, a morte, ela é recompensa de quem se entrega a algum determinado pecado na sua vida. O problema de Deus não é com quem peca, porque o pecado é algo que nos acompanha em todo o tempo, a vida toda. O problema é quando eu me entrego ao pecado e eu decido viver dentro dele. Eu, como pastor, eu não tenho dificuldade com quem peca. Eu não tenho dificuldade com quem dá um deslize de vez em quando, mas que pelo menos venhamos lutar contra o pecado. Porque a maioria das pessoas hoje, nem esforço para não pecar mais elas estão fazendo. Elas já estão se entregando, entrando de cabeça, e elas entram pensando assim: ah, pastor, depois Deus perdoa, Deus é bom, a graça de Deus ela é grande. Meu irmão, me responda uma coisa: que graça é essa? Que graça é essa? Muita gente que pensou assim, entrou em um abismo tão grande, que depois ela não conseguiu mais sair. E eu sempre digo aqui no altar, que ninguém cai da noite para o dia, é devagar. O diabo não vem de forma instantânea para te enganar, ele vem devagarzinho. Escuta uma coisa, eu fiz essa comparação com a obesidade, sabe por quê? Porque as consequências da obesidade também não vêm tudo de uma vez não, ela vem devagar. É por isso que a pessoa não deixa de comer, porque ela come hoje, não aconteceu nada, ela come amanhã, não aconteceu nada, só que daqui a pouco aquilo vai começar a refletir na saúde dela, porém leva tempo. Tem gente que só para de comer, ou de beber, ou de fumar, quando o médico fala assim: olha, você vai morrer. Se você não largar isso, se você não largar esse vício, você vai dar um câncer e vai morrer. Hoje eu estou aqui, querido, não como médico, mas como pastor, para te dizer uma coisa. Esse pecado que você tem carregado há muito tempo, se você continuar mantendo ele na sua vida, ele vai te matar espiritualmente, se já não matou. Porque está cheio de gente morta dentro da igreja. É Apocalipse que diz: tem nomes e famas de que vives, mas está morto.
Tiago 1,15. Então a cobiça, havendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, querido, o salário do pecado é a morte. Eu não estou profetizando morte sobre você, é você que está procurando ela. Quando você se entrega a um determinado pecado, você está agarrando a morte com as próprias mãos. Não é ninguém que está te empurrando para ela. E a morte, a Bíblia mostra que é uma recompensa para quem permanece no pecado. Pastor, mas e a graça de Deus? Toma muito cuidado, querido, ao interpretar a graça de Deus. Nós vamos falar de alguns textos aqui de Romanos 6. Primeiro versículo, Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Escuta uma coisa, tem pessoas que pensam assim: então já que Deus ama perdoar, pastor, então nós podemos dar a eles razões suficientes para perdoar. Quer dizer então que eu posso pecar, se o perdão está garantido, eu posso pecar à vontade, eu posso fazer tudo o que eu quiser. E aí Paulo vem, e de maneira enérgica ele diz: claro que não. Paulo, quando está dizendo assim, dizendo esse texto, ele está querendo mostrar que quem pensa dessa maneira não entendeu a gravidade do pecado. Porque pecado é tão grave, mas tão grave, que por causa dele Jesus teve que morrer na cruz, de tão grave que ele é. E não é porque Jesus me perdoa, porque Ele é o meu advogado, que o pecado deixa de ser grave. A graça de Deus, meu irmão, ela não pode ser uma desculpa para nós, porque esse tem sido o problema das pessoas. Tem gente que nem tenta não pecar, já virou um hábito tão grande, está tudo tão normal no mundo, e aí eles fazem tudo o que querem, podem tudo, não tem nenhum problema. Sabe, o versículo 4, a Bíblia diz: andeis em novidade de vida. Andar em novidade de vida é você fazer algo diferente do passado. Se eu vivo igual eu vivia antes de conhecer a Cristo, que diferença tem? Que diferença eu estou fazendo no mundo? Paulo está falando aqui nesse versículo de batismo, porque através do batismo eu enterro a minha velha natureza, o meu antigo estilo de vida, e renasço para uma nova vida com Cristo. Diga comigo assim: nova vida. E aí Paulo nos faz uma pergunta: se nós enterramos a velha vida, como viveremos ainda para ela? Responda para você mesmo. Querido, já chega. Tem coisa que não dá mais para fazer parte da nossa vida. Tem gente que não dá mais para você se relacionar a partir do momento que você quer andar com Jesus. Tira certas pessoas do seu caminho. Toma muito cuidado com amigos, pessoas que você diz amigo, companheiro de noitada, os companheiros de gole, de piada. Toma muito cuidado, porque essas pessoas estão sugando o seu vigor espiritual e você não está percebendo. Tem detalhezinhos que você acha que é besteira, mas a sua unção, a sua intimidade com Deus está indo embora e você não está percebendo. Cuidado. Que é isso, pastor? Fulano é tão gente boa, fulano está do meu lado para tudo. Querido, amigo me aproxima de Deus, não me afasta dele não. Tudo que me afasta de Deus dá um jeito de afastar de você, tira de perto de você. Cuidado até mesmo com quem se julga cristão.
Pastor, mas como assim? Está cheio de cristão dentro da igreja que diz que podemos servir a Deus e podemos ir aos mesmos lugares. Hoje está tudo tão normal. Você pode ir na igreja fazer o que você fazia, você pode ir na igreja vestir o que você vestia, você pode ir na igreja e escutar o que você escutava. Querido, andeis em novidade de vida, está entendendo? Andar em novidade de vida é algo novo, é vida nova, é roupa nova, é escutar coisa nova, é ir em lugar novo, é separar as coisas. Não dá mais para ser como era antes. Como é que você pode se intitular cristão e ainda frequentar os mesmos lugares que você ia antes de ser cristão? Novidade de vida. Como é que eu posso usar as mesmas roupas, sabendo que agora eu sou templo do Espírito? Novidade de vida. Como é que eu posso escutar as mesmas porcarias que eu escutava no passado de música, agora sendo cristão? Novidade de vida. Não dá mais. Ou então você não é cristão. Aí tudo bem. Não tem tempo para falar, mas o propósito da música, o músico mais famoso da Bíblia, Davi, ele tinha como propósito principal usar a música para adorar a Deus. Veja os salmos que Davi escreveu, tudo era para louvor e glória do nome do Senhor. Quando o rei Saul ficava endemoniado, possesso por demônio, Davi tocava, os demônios saíam de Saul. Era para isso que a música servia. Os israelitas tinham instrumentos de músicas para advertir contra o perigo, para surpreender os inimigos, colocavam diante das batalhas e Deus dava vitória ao seu povo. É para isso que a música era usada. No Antigo Testamento, Paulo ele vem e ele instrui aos cristãos, Efésios 5,19, a você falar entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. É para isso que a música serve. Então entenda algo, querido, você sempre vai achar alguém que pregue a favor do estilo de vida que você escolheu para você, sempre. Se você entrar na internet, você vai ver 50 pastores pregando que não tem problema você escutar música mundana. E realmente a Bíblia, ela, em algumas coisas, ela não é muito clara, mas a pergunta que eu te faço é: convém? Convém você escutar, convém você frequentar, convém você andar com certas pessoas, convém você fazer determinadas coisas? Romanos 6, verso 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Entenda uma coisa: o poder do pecado que estava sobre nós, ele foi destruído na cruz. O nosso velho homem morreu, o seu velho homem, o meu, foi embora. E hoje nós somos livres da escravidão do pecado. Agora, eu te digo algo triste, porque nós só seremos escravos se escolhermos ser. Uma mulher chamada Harriet Tubman, ela disse, uma abolicionista norte-americana, ela disse uma frase muito interessante: libertei milhares de escravos e poderia ter libertado outros milhares se eles soubessem que eram escravos. Tem muita gente que está tão cegado pelo diabo que ele acha que está tudo bem, que a vida dele era para ser do jeito que está, que a vida dele tinha que ser ruim mesmo do jeito que está ruim, que os problemas dele tinham que acabar com ele igual está acabando. Querido, você não é escravo do pecado, você não é escravo de Satanás. O demônio não tem poder de destruir a sua vida se você não permitir que ele faça isso. É você que dá toda a liberdade. Quando a Bíblia diz que o corpo do pecado, ela fala da natureza herdada de Adão, aqueles que amam o pecado. E através de Jesus esse poder foi derrotado.
Paulo está dizendo assim: olha, você não precisa mais viver sobre o jugo do pecado. Querido, nós vamos pecar várias vezes. A diferença é que antes nós éramos escravos, nós não tínhamos escolha. Agora, pelo sangue de Jesus, nós somos livres para viver em novidade de vida. Só que nós ainda insistimos em viver a velha vida, a velha natureza. E Paulo, nesse texto, ele é tão profundo que ele mostra que nem da morte você vai ter medo. Amém, queridos? Verso 9, 8 e 9. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre Ele. Querido, por causa de Jesus, nem medo da morte eu devo ter, sabia disso? Se eu já morri para o pecado, é isso que importa. Eu posso até morrer, partir dessa vida, mas eu sei que quando eu partir aqui, eu vou abrir os meus olhos lá na glória e vou ver Jesus. Eu vou me encontrar com meu Senhor. Então para de se preocupar o que vai acontecer com você depois da morte. O que isso vai te acrescentar? Você só precisa se preocupar em estar com Cristo quando a morte chegar. Pastor, como é que vai ser depois da morte? Eu nunca morri para te contar, querido. Não sei. Depende do lugar que você vai. Verso 11. Assim também vos considerai certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Querido, presta atenção uma coisa. Isso aqui mostra que nós devemos considerar morta a nossa antiga natureza. Eu entendi tanto o que é receber a graça de Deus, eu entendi tanto que Jesus sofreu por mim, e por isso eu não quero mais continuar com as minhas velhas práticas. Eu decido. O problema é que alguns abusam dessa graça. Só que entenda uma coisa: cuidado com graça sem princípio bíblico, porque graça sem Bíblia não é graça. Vai acabar com você. Cuidado com os ensinamentos que você tenta, que o mundo tenta colocar na sua cabeça, que você pode seguir Jesus sem renunciar à sua vida, sem abrir mão disso. Paulo vem no verso 16 de novo, mostrando que se nós não estamos sobre a lei, nós podemos então pecar tranquilamente. Aí ele diz de novo: é claro que não. E Paulo deixa bem claro que todos nós temos um mestre, um Senhor. E nós, se obedecermos a palavra nós seremos servos de Jesus. Senão, o diabo vai ser o nosso servo. Ou eu tenho Deus como meu Senhor, ou o pecado, ou Satanás. Então ser cristão não é ser alguém que não peca, mas é não ser mais escravo do pecado. Eu posso até pecar, mas quando eu peco eu me arrependo rapidamente, porque o pecado não me domina mais. Eu não sou mais escravo do pecado, eu sou filho de Deus. Então entenda, querido, como é que eu posso tomar posse, pastor, dessa graça? Como me livrar do pecado? Só existe uma maneira. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas quem as confessa e abandona alcançará misericórdia. O segredo para não mais ser escravo do pecado é o arrependimento. Está comigo aqui, querido? Amém? Está todo mundo bem? Está entendendo aí? Está só na introdução, viu? Daqui a pouco o cinto vai apertar. Quem confessa, querido, e de fato se arrepende,
e depois abandona, ele recebe o perdão de Jesus, e aí o pecado não lhe governa mais. Como assim, pastor? Confessar não é o mesmo que arrepender. Não entendi nada, pastor. Tem muita gente que confessa o pecado porque foi pego, mas se tiver a oportunidade de fazer de novo, ele faz, porque não arrependeu. Tem muita gente que confessa o crime porque foi pego, mas não arrependeu de ter feito. Então confessar não é o mesmo que arrepender. Nem sempre quem confessa houve arrependimento. A confissão seguida do abandono da prática, aí sim é que demonstra arrependimento. Paulo, ele vem em 2 Coríntios 7:10, ele diz que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação. Só que a tristeza, segundo o homem, ela produz morte. Entenda uma coisa, querido, existe uma diferença, eu já falei disso, mas eu quero só brevemente falar. Existe uma diferença enorme de arrependimento e remorso. E dentro desse texto, Paulo está mostrando que o arrependimento, ele produz vida. O remorso, ele traz morte. O arrependimento conduz o homem ao céu. O remorso conduz o homem para o inferno. Me responda uma coisa: houve diferença no pecado de Pedro e de Judas? Pedro negou a Jesus, Judas traiu Jesus. Só que houve uma grande diferença na maneira com a qual cada um se comportou. Pedro se arrependeu, Judas se encheu de remorso. Pedro vomitou o veneno, Judas engoliu o veneno e morreu por causa do remorso. Pedro foi perdoado e salvo, Judas pereceu eternamente. Então, querido, eu quero falar com você de 3 coisas fundamentais para que haja arrependimento. Em primeiro lugar, arrependimento é mudança de mente. Diga comigo, arrependimento é mudança de mente. A palavra grega metanoia significa mudança de mente, que é o mesmo de arrependimento. Romanos 12:2, um texto conhecido por muitos. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se eu quero ser transformado, eu preciso estar aberto a uma renovação, renovar os meus hábitos, renovar as minhas atitudes. Quando eu me arrependo, eu entendo que o diabo é um enganador, que ele é mentiroso, que ele é pai da mentira, e que o pecado não passa de uma fraude, um engano. Sabe quantas pessoas começaram se envolvendo com as coisas? Elas diziam: olha, pastor, isso não tem nada a ver. Você conhece esse discurso, né? Ó, pastor, isso não tem nada a ver. Daqui a pouco ela estava tão presa, não tem nada a ver, que ela não conseguia mais sair. É assim que acontece. Por trás do pecado existe uma isca que atrai. Só que essa isca te atrai para a morte. Provérbios 14, verso 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. O pecado, querido, ele é maligno, ele é pior do que a solidão, ele é pior do que uma doença incurável, porque nenhuma dessas coisas pode te afastar de Deus, mas o pecado pode. Só Ele tem poder. A única coisa que te afasta de Deus e rouba o seu vigor espiritual é o pecado. É claro que todo mundo peca, mas eu estou dizendo do pecado que não foi abandonado. Esse te afasta de Deus. E aí vem a Bíblia em Romanos 8:38. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem potestade, nem as coisas do presente, as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Jesus. Olha só o texto.
O texto diz que nem a morte pode me separar do amor de Deus. Mas nós lemos que o salário do pecado é a morte. Como é que pode ser isso então? Deus está deixando muito claro para nós que a morte física não te separa de Deus, desde que você não tenha morrido no pecado. Quem morre no pecado, a morte é uma separação. Quem morre com Jesus, a morte serve para levá-lo a encontro com o Senhor. Você escolhe. E aí quem morre no pecado vai ter uma recompensa, uma vida eterna sem Deus. Quem escolhe Jesus, ainda que ele morra para essa vida, ele vai receber uma dádiva de presente, que é o privilégio de passar a vida eterna com ele no céu. Então, querido, não se iluda com aquilo que o diabo te oferece, com as propostas dele. Não pense que isso é de graça. Porque tem uma diferença enorme entre aquilo que Deus nos dá e aquilo que o diabo nos dá. Você sabia disso? Tem uma diferença enorme. Como assim, pastor? Deus te dá tudo que você precisa e de graça. Tudo que Ele espera que você o sirva por amor, que você o honre, mas por amor, não por obrigação. Já o diabo, ele te dá as coisas, mas lá na frente a conta vem para você pagar. E aí eu te falo uma coisa, é caro demais. Não queira se entregar a essa conta, a essa dívida não, porque você não vai dar conta de pagar, sozinho não. Você precisa se arrepender, para que o sacrifício de Jesus possa pagar a sua conta por você. Então, querido, entenda, o diabo ele te dá, mas ele te toma. Deus te dá porque Ele te ama e Ele quer te ver feliz. O diabo te dá porque ele te odeia. E através daquilo que ele está te dando, ele vai te destruir. E aí, querido, a não ser que haja arrependimento, a sua sentença é condenação eterna. E aí o pior, sabe o que é? É que tem muita gente caminhando para lá. E pior ainda, é que tem muita gente que está com a Bíblia na mão. E estão sendo condenados por causa de mentiras que têm sido pregadas aí fora. Hoje existe evangelho para tudo que você procurar. Hoje tem o grupo da prosperidade, hoje tem o grupo da cura, hoje tem o grupo da libertação, hoje tem um grupo de não sei o que, tem tudo, mas esse não é o centro do evangelho de Jesus. Jesus tem cura sim, Jesus tem milagre sim, Jesus tem prosperidade sim, mas o centro do evangelho sempre foi e sempre continuará sendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. É impossível falar que eu estou seguindo um evangelho que não me leva à renúncia. Se o evangelho que você está aprendendo não te leva a abandonar nada, esse não é o evangelho de Jesus. Porque o que leva as pessoas para o céu é o evangelho da cruz, é o evangelho da renúncia. Sabe, quinta-feira eu falei aqui no culto, uma outra mentirinha que tem sido pregada, que tem alcançado a cabeça de muita gente. O que, pastor? Uma vez salvo, sempre salvo. Já ouviu essa expressão? Então quer dizer, pastor, que se eu aceitei Jesus como meu Senhor, eu posso fazer tudo que eu quero porque eu já sou salvo, eu sou eleito, eu sou escolhido. A graça cobre tudo, pastor. Pastor, eu vou ser salvo, eu tenho certeza. Querido, não pense você que nós podemos aceitar Jesus e depois fazer o que a gente quiser. Deus pode sim até dar uma oportunidade para algumas pessoas no final da vida delas, porque eu já vi isso acontecer. Eu já orei por pessoas que estavam acamadas no hospital, nunca tinham ido dentro da igreja quando eu trabalhei no hospital em Formiga. E várias vezes eu orava por enfermos que estavam ali, eles aceitavam Jesus, no outro dia morria. Eu tenho certeza da salvação deles. Só que nem todo mundo tem essa oportunidade.
E tem muita gente dentro da igreja brincando com Jesus, pensando que vai ter a oportunidade final, no tempinho ali final da sua vida. Não arrisque. Toma cuidado. Pensa muito bem nisso antes de você deitar na cama com seu namorado. Pensa muito bem nisso antes de você sair, entrar dentro de um carro para ir para uma festa de não sei o que em outra cidade. Porque eu já vi muita gente sair e não voltar mais. Eu não estou lançando maldição aqui não, tá bom? Porque eu estou falando de coisa que é real, amém? Acho que vocês já viram isso aí acontecer. Então toma cuidado com essa graça que pode tudo. Porque eu sou responsável em manter a minha salvação, em me arrepender, em mudar a minha mente. Porque eu falo que a salvação é de graça, mas ela custa caro. Eu preciso buscá-la todos os dias. Eu preciso pagar o preço todos os dias. Porque se Jesus voltar hoje, você vai para o céu? Pastor, que pergunta difícil, hein? Mas você tem que saber. Se Jesus voltar hoje, você vai para o céu, você é salvo. Se Jesus voltar hoje, você pode, agora aqui, se Jesus voltar aqui nesse culto, você vai para o céu. Sabe, eu acredito que a coisa mais triste não é uma pessoa enfrentar uma doença. A coisa mais triste não é a pessoa enfrentar um problema no casamento, um problema financeiro. A pior coisa é você passar a vida inteira dentro da igreja escutando um pastor Diego pregar, e quando você morrer você vai para o inferno. Não adiantou nada você ficar escutando os meus gritos aqui. Nada. A pior coisa é você ficar aqui escutando eu pregar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você vem com a igreja, com a Bíblia na mão, dá a paz do Senhor para todo mundo. Sabe por que muita gente tem medo da morte? Porque não tem certeza para onde que vai. Se você tiver a certeza de que você vai para o céu, o próprio Espírito Santo, querido, ele te dá paz no coração e ele rouba o medo da morte de você. Porque eu sei que se eu morrer eu vou me encontrar com Jesus. Eu não preciso ter medo. Segundo lugar, arrependimento é mudança de emoção. Como eu falei, a tristeza, segundo Deus, segundo a Coríntios 7,10, produz arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo opera a morte. Querido, o arrependimento ele produz uma insatisfação tão grande no coração da pessoa, que ele busca abandonar o erro e ele corre para Jesus o mais rápido que ele puder. Sem arrependimento, a tristeza pelo pecado vai afundar a pessoa cada vez mais. E eu falo que um dos sinais de que uma pessoa arrependeu é que ela passa a ver o glamour do mundo, os prazeres do mundo como esterco. Como assim, pastor? Paulo falou isso, sabia? Paulo lá em Filipenses ele fala, e aí no verso 8 do capítulo 3 ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo está falando que depois que ele conheceu a Deus, todo o resto não passava de esterco. Os prazeres do mundo, as bebidas, o sexo, a prostituição, o dinheiro fácil, tudo não passava de perda, tudo não passava de esterco. Então, queridos, quando eu de verdade me arrependo, o meu coração, as minhas atitudes, as minhas emoções são transformadas. Terceiro lugar, arrependimento é mudança de vontade. Aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia.
O arrependimento não é apenas emocional, o verdadeiro arrependimento atinge a vontade, é quando você resolve dar a volta por cima, é quando você quer abandonar de vez o pecado, porque não basta confessar. Tem muita gente que aqui no momento do culto confessa o pecado, sai lá de fora, volta a praticar normalmente. Não basta confessar, eu preciso ter disposição em abandonar. Quer um exemplo? Eu falei sobre Judas aqui. Judas, ele deu os 2 primeiros passos que ele precisava. Ele confessou o pecado e ele sentiu tristeza por ele, a ponto dele ir e devolver o dinheiro recebido pela traição. Só que Judas não foi até o último passo. Ele não se voltou para Jesus. Ele sentiu o remorso, ele foi até lá com o coração doendo, ele chegou lá, entregou, falou: olha, eu não quero mais essas moedas aqui, pelas quais eu vendia Jesus. E aí aqueles homens falaram para ele assim: agora o problema é seu, Judas, não tem mais volta. Só que eu te faço uma pergunta: vocês acham que Jesus não perdoaria Judas? Claro que perdoaria. O problema é que Judas não foi até Jesus. Judas sentiu simplesmente o remorso, mas de verdade ele não sentiu arrependimento a ponto de procurar Jesus e pedir perdão novamente a ele. Olha o filho pródigo que voltou para a casa do pai. Se ele tivesse apenas se lamentado da sua condição, como a Bíblia diz que ele se lamentou, e permanecido no erro, ele não teria alcançado o perdão. Mas a Bíblia diz que ele voltou, ele encontrou o abraço de reconciliação, ele encontrou o beijo do perdão, e ele encontrou a festa de salvação. Porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Sabe, querido, está na hora de nós fazermos o mesmo. Está na hora de nós nos arrependermos e voltarmos correndo para os braços do Pai. Está na hora de eu parar de brincar e pensar que eu vou ter um amanhã, o depois de amanhã, o depois de amanhã, eu não sei. E o nosso pecado, o seu pecado, ele tem roubado o seu vigor. Eu sempre falo, não há pecado confessado que Jesus não perdoe. Você só precisa confessar. 2 coisas que eu sempre falo aqui na igreja: problema enterrado vivo nunca morre, e pecado não confessado, ele sempre voltará a ser praticado. Se você não confessa, não se arrepende dos seus pecados, daqui a pouco você vai fazer de novo, você vai fazer de novo, até alguém descobrir. Em todas as áreas da vida é assim. E aí eu quero te dizer uma coisa, querido: é tempo de nós nos arrependermos. O chamado ao arrependimento não é amanhã, é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você está cansado de saber. Tem gente que está enrolando as coisas, está enrolando, vai deixar para amanhã, vai deixar para amanhã. Não, pastor, o mês que vem. Não, eu largo depois, eu batizo depois, eu faço depois, e depois, esse depois nunca chega, mas a morte vai chegar. E queira Deus que ela chegue depois que você tenha assumido um compromisso com Jesus. Porque se ela chegar antes, você está lascado. Eu estou lascado. Marcos capítulo 1:15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sabe, querido, eu quero fazer um breve desabafo com você nessa noite. Essa palavra de hoje é para conscientizar você da necessidade que você precisa ter um relacionamento com Deus. Sabe, tem sido difícil demais
ser pastor nos dias de hoje. Muito. Está difícil, domingo passado eu falei sobre isso, está difícil você ter que falar sempre dos mesmos assuntos. Porque se você está cansado de ouvir as mesmas coisas, imagine eu que tenho que falar as mesmas coisas e muita gente não muda. Entra de um lado, sai do outro. Eu te falo de coração que eu só não paro, eu não desisto da minha caminhada, porque eu sei para que Jesus me chamou. Eu não estou fazendo por pessoas, eu estou fazendo para Ele. E até o último dia de vida, se Ele me der força, eu vou pregar o Evangelho. Eu vou falar de Jesus, ainda que eu tenha uma ovelha, mas eu vou pastorear ela. Eu vou me esforçar para ir até o fim, porque foi a missão que Deus me deu. E quem quiser ouvir a minha pregação, a pregação da palavra, que ouça. Quem não quiser, siga o caminho que quiser seguir para a sua própria vida. Cada um é dono de si mesmo. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a fazer as coisas. Estou aqui para te alertar. Se você achar que essas palavras aqui são de Deus para a sua vida, pega a carapuça e encaixa. Agora, querido, a minha parte eu estou fazendo, eu estou alertando, eu estou mostrando o caminho. Segue quem quer. Mensagens assim, talvez até espanta algumas pessoas que não querem abandonar os seus erros. Com certeza nós poderíamos ter muito mais gente, talvez, aqui na igreja, assentada, me escutando, congregando conosco. Mas isso aí é consequência, eu fico muito tranquilo, porque crescer numericamente sem qualidade só aumenta os problemas. Então, hoje está difícil porque você tem que às vezes ficar ligando para as pessoas: fulano, você não foi no culto domingo? O que aconteceu? Tem 2, 3 domingos que você não vai no culto. Não, pastor, está tudo bem. Um mês que não vai na igreja. Não, pastor, está tudo bem, eu estou feliz com Jesus. Como é que pode estar feliz com Jesus sem ir no culto, sem ir na igreja? Tem jeito. Sabe, eu tenho 18 anos e alguns meses de convertido. Lá em Formiga, o nosso culto era na sexta-feira. Eu ministrava toda sexta e domingo eu estava no culto. Sabe quantos cultos eu faltei em 18 anos? Na sexta e no domingo? Um culto. Toda sexta eu estava ministrando louvor, adoração. Eu só faltei o domingo que eu casei no sábado. Que aí no domingo eu não fui na igreja. Ah, pastor, é difícil demais ter esse compromisso. É questão de escolha. Você que sabe. Eu escolhi andar com Jesus mesmo antes de ser pastor. Isso aqui que eu estou falando é antes de ser pastor, porque eu estou como pastor de tempo integral há 6 anos só. Antes eu era pastor voluntário de jovens, depois fui para tempo integral na igreja, e antes disso eu já ministrava, antes disso eu já estava ali no culto. É uma escolha que eu fiz. E aí eu quero te dizer o seguinte: a igreja, ela precisa se arrepender. Nós temos vivido dias difíceis demais na nação. E aí eu queria que você prestasse muita atenção, e eu estou caminhando para o final. Nós estamos orando, e eu oro para que nós realmente continuemos a orar. Sexta-feira nós saímos daqui, eu e o Denis, e fomos lá na balança. Alguns irmãos doaram algumas coisas. Nós fomos lá na balança, levamos café para os caminhoneiros que estavam lá. Só que a minha intenção, muito mais do que levar um café, era de orar por eles e mostrar para eles que o que vai de fato mudar a nação é um comprometimento com Jesus. Eu mandei o vídeo para vocês, nós oramos com eles lá, foi uma bênção. Só que aí eu queria chamar a sua atenção para algo, porque eu tenho falado disso aqui há muito tempo.
Desde que eu cheguei, que eu assumi essa igreja como pastor, eu tenho batido nessa tecla: vamos orar. Vamos orar pela nação, vamos orar pelo Brasil, vamos fazer propósito de oração. É 40 dias, é 10 dias, é 7 dias, é 21 dias, é 30 dias, é 60 dias que nós já fizemos. Agora nós paramos com essa quantidade de dia e está o ano inteiro. A igreja está aberta todo dia. E aí, eu já falei isso aqui no altar há anos atrás, e vocês são testemunhas. O problema do Brasil é que a igreja deixou de ser igreja. Vocês lembram de eu falar isso aqui? Quem lembra aqui? Eu já falei isso aqui. Sabe, o problema do Brasil é esse. Eu acredito que tudo tem a permissão de Deus. Amém, gente? Pode ter certeza, tem um propósito em tudo isso que nós estamos passando. E aí eu vou te falar uma coisa: é muito importante nós orarmos quando o caos chega, mas é muito mais importante a gente manter uma vida de oração para evitar do caos chegar, para evitar de ter que passar determinadas coisas. Eu vi muitas pessoas aí mobilizando na rede social, querendo ajudar, glória a Deus por isso, marcando campanhas de oração, de jejum pelo Brasil. Só que daqui a pouco a greve vai acabar. E aí como é que vai ficar a sua vida de oração? Vai acabar também? Daqui a pouco a greve vai acabar, em nome de Jesus. Será que os seus propósitos vão acabar? Vai parar? É uma iniciativa linda. Só que a minha oração, eu queria que as orações continuassem mesmo depois da greve. Porque se a igreja de Jesus estivesse orando como deveria, talvez nem tinha chegado a acontecer uma greve no país. Não tinha. E eu tenho pregado aqui na igreja, Joel capítulo 2 eu já preguei: arrependei-vos, rasgai as vossos corações e não as vossas vestes, chorai, ó ministros. Jesus ensina: sede sal da terra e luz do mundo. E aí eu lembro que eu preguei uma mensagem há 1 ano e meio atrás, falando dos 4 atributos do sal. E um deles é que o sal conserva da podridão. Ou seja, se a carne está apodrecendo é porque faltou sal. E aí eu te digo nessa noite de novo: se o mundo está do jeito que está, é porque o sal da terra, que devia estar salgando o mundo e melhorando o mundo, não está valendo de nada. O nosso cristianismo não está valendo de nada. A nossa vida com Deus não está valendo nada. Eu tenho falado aqui e muita gente não tem dado ouvido. Eu espero que a partir de hoje passe a dar. Está todo mundo na greve, estamos orando. Clamor, jejum. Você já orou pelo prefeito hoje? Eu já. Todo dia eu oro pela vida do Marco Aurélio. Pastor, eu não oro por ele porque eu votei em outro partido. É vergonha na sua cara, meu irmão. Nós estamos precisando voltar a viver o Evangelho de Jesus e largar essa palhaçada que nós estamos chamando de ser cristão. Sabe por quê? Porque o que eu já vi de gente em dia de campanha política, bandeirando para político aqui na cidade. Querido, o culto mais vazio, dia de domingo aqui, foi o dia da vitória do prefeito. Vergonhoso eu deixar de vir na igreja para poder ir para a praça, bandeirar e comemorar a vitória de política. Não tem nada contra você gostar de ninguém, mas eu queria ver o mesmo entusiasmo aqui na igreja. Porque tem gente que bandeira a bandeira para político lá, chega aqui e fica sentado na hora do louvor. Engraçado que para ficar lá na passeata não tem cansaço. Eu nunca vi tanta gente faltar de culto aqui no domingo, no dia da eleição. Está na hora da gente mudar.
porque nós estamos vivendo um evangelho frouxo. Nós estamos vivendo um tipo de evangelho que a gente só vai no culto no domingo. Tá bom demais. Oração, quando dá eu vou, quando eu preciso eu vou, eu peço oração. Cadê as orações de intercessão? O camarada fica doido para o culto acabar, para ir embora. Ah, pastor, não vou no culto de quinta-feira porque eu estou cansado, eu trabalhei, demora demais. Mas para uma festa ninguém está cansado. Se o culto acabar 9h15 na quinta-feira, é um absurdo, é um pecado mortal. Mas para ir na festa, meia-noite, 1h da manhã. Na verdade, o povo hoje sai à meia-noite de casa para ir para a festa, né? Mas para ficar no culto até 9h15, 9h20 na quinta-feira, é tarde, no outro dia eu tenho que trabalhar. Você passa a noite na exposição, no outro dia vai trabalhar fedendo cachaça? Isso aí não tem problema não. Tem problema não? Mas para vir no culto quinta-feira, sair daqui 9h15, 9h20, é tarde, não pode. Deixa eu te contar uma coisa. Lamentável não é a situação que o Brasil está, lamentável é a vida espiritual que nós estamos levando. Isso é lamentável. Hoje eu recebi dezenas de mensagens de greve. Eu até desliguei o telefone. Tem gente que passa o domingo inteiro, desde que a greve começar, ele está o tempo inteiro no telefone. Por que você não aproveitou o seu domingo para dobrar o seu joelho para orar? Vocês viram eu passar alguma mensagem de greve para alguém essa semana? Postar alguma coisa de greve? Hoje eu passei das 10 horas da manhã até 5 horas da tarde aqui na igreja orando por essa palavra para pregar para você. E aí fica a greve. Ah, não sei o que, aí manda áudio, manda vídeo. Querido, eu não assisto nada. Pode parar de me mandar, eu não assisto. Eu estou dobrando o meu joelho e clamando a Jesus: muda essa nação, traz transformação sobre a igreja precisa se arrepender. Para de ficar compartilhando coisa que você nem sabe. Tem um monte de besteira aí, ó, você está mandando, vai passando para todo mundo, achando que tudo é verdade. Sabe, querido, vamos parar com isso. Internet é bom demais, mas os próprios cristãos estão entrando no joguinho da mídia. Tem muita coisa mentirosa. Na verdade, a maioria das notícias que você recebe é tudo mentiroso, tudo para dar ibope. Sabia disso? E está lá os crentes tudo compartilhando. Vem para a oração, meu irmão. Olha como é que eram os cristãos de antigamente. Só que hoje nós temos uma falta tão grande de interesse pela palavra, que é por isso que os cultos às vezes estão tão vazios. Esses dias uma pessoa tentou me acalmar, falando assim: ah, pastor, normalmente os cultos do meio de semana e culto de estudo da palavra são sempre mais vazios mesmo. Aí eu peguei e falei para ela assim: você tem razão, só que eu acho que os cultos no meio de semana eles são vazios e cheios ao mesmo tempo. Mas como assim, pastor? Falei, de cheio de pessoas que amam a Bíblia e vazio das pessoas que desprezam ela. Sabe, pastor, precisa mudar geral, eu sei. Mas antes de mudar o país, por que nós não mudamos o país? Vou dizer de novo. Antes de mudar o país, por que a gente não muda o país? Por quê? Querido, um avivamento pode começar aqui na nossa cidade e alcançar a nação inteira. Obrigado pelos 3 amém aí, querido. Só que a gente tem um desinteresse tão grande. Hoje em dia está na moda, né? Você liga a televisão, aí vem aquelas propagandas: o Brasil que eu quero. Você já viu isso? É esse. O Brasil que eu quero é aquele. A gente tinha que mudar isso. Não é o Brasil que eu quero, é o Brasil que eu estou disposto a construir.
Vamos parar com esse negócio. Não é vergonha nenhuma o Brasil estar do jeito que está. Vergonha sou eu que falo que sou cristão da boca para fora. Isso que é vergonhoso. Então vamos parar de olhar para os políticos. É muito fácil acusar um político que está lá no governo roubando. Olha para dentro da sua casa. Talvez precisa ter uma transformação dentro da sua casa. Você está olhando para a casa dos outros. Cuida da sua. Resolve os problemas dentro da sua casa. Para de acusar o fulano. Não tem problema. Tem político roubando, a gente sabe que tem. Só que tem crente também muito sem vergonha, que não vale nada, que trapaça, que não paga as contas, que é mentiroso, que passa mesmo a perna nos outros e faz de tudo quanto há. E no domingo à noite, oh Jesus, eu te amo. Sabe, anota uma coisa, escuta, grava. Ou nós mudamos a nossa maneira de servir a Deus, ou nós vamos viver os piores anos da nossa vida. Anota isso aí, escuta, grava. Eu estou aqui como um profeta de Deus hoje, porque Deus tem falado isso no meu coração nesses dias. Ou nós vamos mudar a nossa maneira de viver, de servir a Jesus, ou pode esperar coisa pior que está por vir. Sabe, a pessoa hoje vem no culto, mas também vai em tudo que tem. Hoje é normal, eu vou no culto, mas vou na exposição, vou na festa do milho. Eu vou na exposição, mas eu posso fazer tudo. Vou no culto, quer dizer, e posso continuar a velha vida. Eu posso beber minha cervejinha só no final de semana, pastor, socialmente. Sabe, querido, o Brasil vergonhoso que muita gente fala, talvez está tão vergonhoso quanto a vida espiritual dele. E aí eu quero terminar te dizendo o seguinte: os caminhoneiros estão aí defendendo os direitos de todo mundo e parabéns para eles. Só que nós como igreja deveríamos defender a nação o ano todo em oração. Se a igreja brasileira estivesse orando como deveria orar e pregando o verdadeiro evangelho, não essa monte de porcariada que a gente tem escutado aí, sabe, talvez a gente tinha poupado até a vida dos caminhoneiros de passar pelo que eles estão passando. Esses dias eu estava fazendo uma vigília aqui, eu estava falando com os meninos, eu dizia para eles, se 12 discípulos foram capazes de transformar a terra inteira, o mundo inteiro, esse grupo aqui não consegue transformar essa cidade? Vou perguntar de novo, se 12 discípulos conseguiram transformar o mundo, nós não conseguimos transformar a nossa cidade se a gente quiser? Pergunta dura essa, né? Domingo eu preguei sobre Daniel, oração. Quem estava aqui no culto domingo? Essa semana, podia contar nos dedos quantas pessoas vieram aqui na oração de madrugada. Lamentável. Ô Gustavo, tá no ponto o vídeo aí para mim? Antes de terminar, eu só queria passar um vídeo de 2 minutos. Eu tenho falado disso aqui no altar da igreja há muito tempo. E muita gente não tem às vezes acreditado, não tem dado ouvido. Essa palavra aí aconteceu no dia 28 de março do ano de 2013. Uma profeta de Deus chamada Cindy Jacob, ela veio ao Brasil e ela trouxe uma palavra. Eu queria que você prestasse atenção nisso aí. Volta para mim o vídeo, por favor. And the Lord would say, E assim diz o Senhor: I'm giving Brazil a second chance. estou dando ao Brasil uma segunda chance.
I'm giving you a window, says God, Estou abrindo uma nova janela, diz o Senhor, where you're going to begin to pray. aonde vocês vão começar a orar. And the Lord says, E assim because diz o Senhor: if you do not take the window, se vocês não entrarem por esta janela, I'm going to begin to shake the economy. eu vou abalar a economia. And the Lord says, E I assim diz o will Senhor: transform Brazil. eu vou transformar o Brasil. But you must transform it from your knees first. Mas vocês precisam transformá-lo através dos seus joelhos primeiro. So the Lord says, Assim diz o Senhor: begin to cry out day and night. comecem a clamar dia e noite. I am going to build the house of prayer Eu edificarei a casa de oração for all nations. para todas as nações. From Brazil, says the A Lord. partir do Brasil, diz o Senhor, I'm going to begin on the university campuses. nos campos das universidades eu começarei. I'm going to begin in the schools. Nas escolas eu começarei. I'm going to begin in the government houses. Nas casas do governo eu começarei, nos prédios do governo. And the Lord says, Assim diz o Senhor: it's my desire to pull down the principality of corruption. é o meu desejo abater o principado da corrupção And the principality of poverty. e o principado da miséria. Because I'm coming to shake everything that can be shaken. Porque eu virei e abalarei tudo que pode ser abalado. And I am preparing a forerunner generation. Estou preparando uma geração pioneira. Let the John the Baptist arise. Que se levantem os Joãos Batistas. The John the Baptist arise. Levantem-se, Joões Batistas. Raise up the forerunners Levantem-se, abridores do caminho, who will prepare the way of the que Lord prepararão o caminho do Senhor for the transformation of Brazil. para a igreja e a nação e a transformação do Brasil. Hallelujah. Aleluia! And the Lord says, Diz o Senhor. there is a Amém? Isso aconteceu em 2013. E tudo que nós escutamos aqui está acontecendo hoje. Por causa de uma igreja que tem carregado a Bíblia debaixo do braço, mas não tem cumprido o papel dela. Ou nós mudamos o nosso cristianismo, ou nós vamos viver os piores dias da nossa vida. Sabe, querido, eu sei que eu tenho falado aqui no altar, vem orar, vamos orar. Eu sei que você ora em casa, e isso é importante, Jesus ensinou isso. Mas olha para a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles estavam juntos nas casas, nos templos. Eles tinham prazer de estar juntos, de andar em unidade, de concordar, de se unir. Orar em casa é muito importante, mas também andar em unidade com os propósitos da igreja é. Nós fizemos aqui um propósito com a célula, uma vez por semana a sua célula vir na igreja. Cadê você? Uma vez por semana? É muito? Eu acho que não. Como é que nós queremos um Brasil diferente? Se eu não vivo aquilo que eu posto. Ah, se a gente vivesse a metade das coisas que a gente posta na rede social. Metade. Sabe, quanto tempo você tem gastado de oração, de leitura da palavra? Nós estamos fazendo aquele compromisso de leitura bíblica. Ó, pastor, 5 capítulos da Bíblia é muito por dia. Eu não tenho tempo. Claro que não tem. Você não para de mandar mensagem da greve. Se você parasse, você ia ter tempo de ler a Bíblia. Porque 5 capítulos você lê em 20, 25 minutos.
Calcula quanto tempo você gasta no telefone todo dia. Calcula. Quanto tempo você fica na frente de um computador, de uma rede social, de uma televisão? Você não lê a Bíblia porque você não quer. Não é porque é muito extenso. É porque você não sabe administrar o seu tempo e tem outras prioridades. Jesus está em segundo lugar. É dura essa mensagem, mas é para mim também, viu? Pode ter certeza que antes de eu compartilhar com vocês, Jesus quebrou meu coração. Porque eu sou o primeiro a ter que colocar em prática isso que eu estou pregando. Fica de pé no seu lugar.